Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Alvito da Universidade Livre do Alvito. Hoje, nosso papo é sobre como ler obras de ciências sociais e história. Bom, parece que basta a gente pegar um livro e ler. Na verdade, a gente tem que ter objetivos quando a gente for ler um livro. Então vou tomar como exemplo esse livro aqui, muito famoso, publicado há quase 30 anos, do José Murilo de Carvalho, que se chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Muitas vezes vocês leem livros em cópias, xerox, leem uma parte de um livro, uma introdução, uma conclusão, um capítulo, ele fica esquartejado e muitas vezes a leitura não faz sentido, né? Bom, primeira coisa, quem é o autor, né? O José Murilo de Carvalho hoje é da Academia Brasileira de Letras e ele tem uma formação, sobretudo em ciência política, mas ele se encaminhou durante a carreira dele para estudos históricos, só que estudos históricos com uma temática política, exatamente como esse livro aqui, que é sobre o Rio de Janeiro e a República que não foi. Então a primeira coisa é a gente entender quem é esse autor. Esse autor é um cruzamento, né? Os interesses dele estão no cruzamento entre história e a questão política, como nesse caso, que ele vai examinar a participação popular ou a ausência de um determinado tipo de participação popular durante a nossa República. A outra coisa é quando o livro foi publicado. Parece que isso não é importante, mas é. O livro foi publicado em 89, o mesmo ano em que a gente teve a volta da democracia, a volta de uma eleição direta, que acabou, infelizmente, elegendo o Fernando Collor de Mello. Mas, de qualquer maneira, não é à toa que se publica um livro desse nesse momento, falando da República, falando, portanto, da possibilidade de um projeto político aqui no Brasil, né? Bom, a outra coisa é o título da obra. Se você compreendeu o título da obra, provavelmente não compreendeu a obra toda. Mas o inverso não é verdadeiro. Se você não compreendeu nem o título da obra, com certeza você não entendeu a obra, né? Então esse título normalmente dá pistas. No caso, esse título é Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, né? Os Bestializados, a gente ainda não sabe o que é. Mas nós já sabemos que o estudo se situa no Rio de Janeiro e que o estudo é sobre, provavelmente, a implantação da República, né? Porque é o Rio de Janeiro e a República que não foi. Que o autor já está dizendo que essa República não aconteceu enquanto República, né? Enquanto um sistema político de participação popular, efetivamente. Bom, a outra coisa que a gente tem que perceber, né, é como é que a obra está estruturada, tá? Em que capítulos ela está estruturada e qual é o objetivo do autor. Na verdade, para resumir muito a obra, né, o que o autor quer mostrar é que ele parte de uma frase, né, que foi pronunciada acerca do povo carioca e estendendo por generalização ao povo brasileiro como um todo, né, de que o povo assistira bestializado, ou seja, estupefato, embaraçado, sem saber o que dizer, de forma passiva, né, à proclamação da República. E aí, isso cai na na má e velha ideia, né, de que o povo não se interessa por política, o povo não sabe votar, etc. E aí ele examina dois tipos de participação popular. A participação popular institucional, através do voto, ela estava fechada, né? É o capítulo 3, Cidadãos Inativos, a abstenção eleitoral. Você tinha uma parcela mínima da população que sabia ler e escrever e que, portanto, estava qualificada para votar. Mesmo essa parcela mínima não tinha grande interesse em votar porque as eleições eram fraudadas. Você vai votar para quê? É coisa de otário, né? Você vai se arriscar no dia da eleição a sofrer a coação por parte dos capangas que eram contratados. O Lima Barreto tem um texto fantástico nos Brusundangas sobre eleição, e a gente um dia pode falar sobre esse texto. Mas, então o povo em massa se desinteressava dessa política institucional. Por outro lado, esse mesmo povo, e aí ele analisa a revolta da vacina, né? Quando ele percebe que um determinado limite da honra, da moral, né, um limite humano, existencial foi ultrapassado, que era a ideia de uma vacina obrigatória, que obviamente se imporia aos corpos de homens, mulheres e crianças, né? O vacinador viria acompanhado da força pública, essa mesma população que parecia, digamos assim, um rebanho bestializado,
que o bestial também remete à questão da animalidade, essa população se revolta de uma maneira absolutamente espetacular, não é? E ela não se revolta contra a vacina, ele mostra isso. Ela se revolta, na verdade, contra a imposição da vacina, o que é uma coisa totalmente diferente. A população não era ignorante, nem idiota, nem achava que a vacina ia fazer mal. Era a forma pela qual a vacina estava sendo imposta e estava sendo proposta para ser inoculada nas pessoas. Portanto, é um livro que os capítulos, se vocês lerem um capítulo isoladamente do outro, vocês não vão entender, né? No primeiro capítulo ele vai falar do Rio de Janeiro e a República, mostrando esse cenário do Rio de Janeiro, como ele era. No segundo capítulo, República e Cidadanias, ele vai falar dos diversos projetos de política, de participação popular, dos socialistas aos positivistas, né? Os nacionalistas exacerbados, os jacobinos, etc. No terceiro, ele fala sobre a abstenção eleitoral. No quarto, ele fala sobre a revolta da vacina, contraponta essas duas formas de oposição. E no quinto, ele fala dos bestializados ou bilontas. Ele faz, na verdade, uma pergunta, né? Será que eles eram bestializados ou será que o sistema não permitia a participação e falsificava a participação, né? Então essa é a estrutura da obra, que ela tem que ser compreendida para que eu possa ler um capítulo e entender. Muitas vezes você pegou uma xerox, leu o capítulo e não entendeu nada. Porque você não sabe quem é o autor, você não sabe qual é a obra, você não sabe qual é o objetivo, você não sabe onde está aquele capítulo na estrutura da obra, né? O teu professor ou professora devia fazer isso. Agora, se ele não fizer, você tem que fazer, né? Para você entender o que você está lendo. A outra questão que é absolutamente fundamental, né, é a gente buscar a hipótese central da obra. Eu acabei entregando a hipótese central, né? De que eles não eram bestializados, eles eram bilontra. Bilontra é o termo oposto. É aquele que é malandro, é aquele que é esperto. Então o povo não participava onde ele percebia que ele não era bem-vindo, e ele participava de outras formas. Ele participava no carnaval, né? Ele vai participar logo no início do futebol, ele vai participar na religião, no candomblé, enfim, em uma série de práticas populares em que você vai ter congregações de pessoas dispostas, né, a organizar alguma coisa fora das esferas oficiais. Então você vai ter uma coisa que existe até hoje, né? Você tem um Rio de Janeiro fora da esfera oficial que está vivo, né? Que é muito rico, que está sempre em ebulição, no bom sentido da ebulição, e você tem um Rio de Janeiro institucional que, sinceramente, eu prefiro não comentar, porque senão vai estragar essa nossa publicação. Agora, você já sabe quem é o autor, você já examinou o título da obra, você já viu a estrutura, você já tem a hipótese central, o que mais te falta, né? Basicamente, só te faltam duas coisas. A primeira é a seguinte: quais são os conceitos que o autor utiliza? Todo autor ou autora, ele tem conceitos-chave. E você tem que buscar esses conceitos. Uma vez que você chega nos conceitos-chave do texto, você por exemplo, Bourdieu, né? Você pode ler um texto inteiro do Bourdieu e não entender nada, se você não souber o que é o hábitos. Se você souber o que é o hábitos, é o contrário. Você lê o texto do Bourdieu que parece difícil, você lê ele de cabo a rabo sem menor dificuldade. Porque o texto do Bourdieu, como muitos textos dele, é na verdade uma exemplificação da utilização do conceito de hábitos. Portanto, você deve pegar aí a sua canetinha ou pegar o seu bloquinho à parte, como você preferir, e buscar os conceitos do texto. Nada de resumir o texto todo, nada de fazer fichamento. O que interessa são, né, o autor, a obra, a estrutura, né, os conceitos-chave, a hipótese central do autor. Falta ainda a conclusão geral do autor, que eu também já entreguei aqui nesse caso, e falta um outro elemento, sobretudo para quem é de História e Ciências Sociais, que é a questão da metodologia e das fontes, né? Que metodologia ele utilizou? Né? No caso de um livro antropológico, né? O autor, obviamente, na maior parte das vezes, ele vai ter um trabalho de campo, né? Ele vai fazer entrevistas, etc. Zé Murilo Carvalho estava trabalhando como historiador. Ele trabalhava em uma época acerca da qual a gente não tem mais testemunho vivo, a gente tem um testemunho de pessoas que já morreram. E ele usou fontes muito variadas. É importante, para avaliar uma obra, a gente ver qual é o material que ela utilizou, né? Ele utilizou os jornais, ele utilizou as fontes dos diplomatas que falavam sobre o Rio de Janeiro, ele utilizou as fontes judiciárias, os processos contra
aqueles que fizeram a revolta da vacina, ele utilizou charges, ele utilizou literatura como as revistas da semana, enfim, você percebe que aquele autor ele usou uma quantidade enorme de materiais e de forma muito variada, o que permite a você avaliar melhor esse autor, né? Na verdade, tem um outro grande instrumento para a gente ler obras de história e de ciências sociais. Esse instrumento é a ficha bibliográfica de conteúdo. Mas disso eu não vou falar hoje, eu vou falar na nossa próxima postagem, tá bom? Eu sou o Marcos Alvito e mais material como esse vocês encontram na Universidade Livre do Alvito, uma página no Facebook. E em breve, né, vai ter um site livre, que não é mais no Facebook. Gente, tudo de bom, um grande abraço. Se tiverem alguma dúvida, podem me escrever pela página Universidade Livre do Alvito, que eu vou ter grande prazer em tentar ajudar vocês, tá bom? Valeu, um grande abraço, beijo, tchau!